Seja bem-vindo a mais uma celebração na Batista Vila Formosa, mais uma transmissão online. Hoje um dia muito especial aqui. Nós estamos realizando hoje o Drive-Thru Solidário. Você pode participar, já iniciou agora, às 10 horas nós já começamos e vai até às 4 da tarde. Então depois que terminar a nossa celebração, que você acompanhar a nossa celebração, você pode fazer aí uma doação, você pode demonstrar o seu amor na prática, pode deixar o seu lar e vir até aqui a nossa igreja, o endereço está aparecendo aí na tela e nós vamos até às 4 da tarde com o Drive-Thru Solidário. Traga gênero alimentício não perecível, ou cesta básica, ou agasalho, pode passar aqui e fazer a sua doação, você não vai precisar nem descer do carro, já está tudo certo, o pessoal está trabalhando lá fora e gostaria muito que você participasse, tá bom? Então não esqueça, depois da nossa celebração você pode participar. Fica conectado com a gente, nós vamos para um momento musical, depois eu quero trazer a palavra nessa manhã e depois também fazer as nossas comunicações. Continue conectado conosco, é uma alegria, é um privilégio mais uma vez ter você nos acompanhando. Foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz grande, El Shaddai, Santo de Israel, luz do
casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Como é gostoso, mesmo nesse período, tantas dificuldades e tantas lutas, poder cantar, poder louvar, poder agradecer a Deus. Muito bom participar, é muito bom ter a sua participação. Eu gostaria de compartilhar com vocês sobre
fazer a diferença. O momento requer isso, né? Nós estamos vendo organizações, pessoas também fazerem a diferença, deixarem as suas marcas, quer ajudando num ato de amor, de solidariedade, às vezes numa palavra, esclarecendo, né? Tenho acompanhado até inclusive alguns médicos, né? Gravando, enviando vídeos de orientação, tenho visto instituições trabalharem na questão da ação social, da solidariedade, como estamos fazendo hoje. Então, o que eu quero compartilhar com você é sobre pessoas que fazem a diferença. E como eu e você podemos continuar fazendo diferença, ou você que não começou ainda a fazer essa diferença, ou deixar a marca, deixar o seu legado, e não para reconhecimento humano, para engrandecimento, nada disso, mas realmente para fazer dar sentido também à nossa vida. Nós precisamos atuar, nós precisamos fazer a diferença, principalmente como cristãos, como servo do Senhor. Eu quero compartilhar nessa manhã sobre um personagem da Bíblia, sobre um escriba, um sacerdote que se dedicava no ensino da lei, se dedicava em transmitir o seu aprendizado, descendente de Arão, e ele trabalhava sempre na instrução do povo de Israel, já fazia isso durante o exílio ali na Babilônia, e depois, quando alguns retornam para Judá, e aí vão cuidar da reconstrução do templo em Jerusalém, nós vamos depois nos deparar com a vida de Esdras, esse sacerdote que fez a diferença no seu tempo, esse escriba que deixou a sua marca, né? Mesmo depois da construção do templo, alguém poderia dizer, agora está tudo em ordem, o pessoal já tem o lugar para adorar a Deus, mas faltava alguma coisa. Eu costumo dizer sempre que não basta só estar, por exemplo, no culto presencial ou dentro do templo. Nós precisamos realmente colocar em prática aquilo que nós aprendemos. E aí nós vamos falar um pouquinho nessa oportunidade sobre Esdras, esse sacerdote que marcou o seu tempo, que deixou a sua marca, que fez a diferença. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade de compartilhar a Tua palavra, te pedimos por aqueles que estão nos acompanhando, te pedimos, Pai querido, que Tu continue nos dando da Tua graça, da Tua misericórdia durante esse período, para que muito em breve possamos estar de retorno à nossa vida dentro da normalidade, sem esquecer, entretanto, de ter aprendido lições durante esse período, de colocar em prática na nossa vida aquilo que nos comprometemos muitas vezes nesse período de dificuldade, Pai. Abençoe cada um que nos acompanha, ajuda-nos a fazer a diferença, abençoando a vida do próximo. Te peço por aqueles que estão nos hospitais, cuidando ou sendo cuidados. Te peço por as famílias que perderam seus entes queridos. Te peço pelo dia que nós estamos tendo aqui na comunidade local, para que possamos, com essa arrecadação, poder continuar abençoando vidas e fazendo a diferença. Fica conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero destacar no livro de Esdras, capítulo 7, no primeiro momento, o versículo 10, que diz o seguinte: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Fazendo aí uma rápida retrospectiva da história, o povo de Israel se torna cativo da Babilônia, o templo de Jerusalém é destruído e eles passam cativos durante 70 anos. Depois nós temos aí o retorno de parte do povo, né? O retorno de parte do povo de Israel para Judá e também com a missão da reconstrução do templo. E aí surge então, depois que o templo foi reconstruído, depois que o povo deixou de ser cativo, mas alguns permaneceram
Muitos, né? Alguns não, muitos judeus permaneceram ali na Babilônia. E aí nesse tempo então, nós temos alguém que vai começar a fazer a diferença. Ele já vinha fazendo diferença, ele já vinha ensinando o povo. Mas agora ele tem uma missão específica dada por Deus, que ele deveria deixar a Babilônia, deveria caminhar, deveria retornar a Jerusalém e deveria, ensinar o povo, diria reestruturar, reorganizar a questão do dia a dia, na área social, na área religiosa. E então Esdras mais uma vez se coloca à disposição, consegue autorização inclusive para poder retornar para Jerusalém, leva consigo outros, leva recursos para que pudesse realmente se manter. Então ele começa nesse período a ensinar, ele retorna para Jerusalém, ele então começa a ensinar a lei, ele começa a se dedicar nessa reorganização. Alguns, talvez, estudiosos usam até o termo de um avivamento, né? Porque o povo tinha retornado do exílio, tinha já feito a reconstrução do templo e talvez como nós aqui antes da pandemia, o povo cristão estava meio light, meio tranquilo, me permitam usar essa palavra, meio acomodado, né? E aí então Esdras vai com essa missão e é muito interessante que ele vai trabalhar também na área social, instituindo inclusive juízes. Olha o que o texto diz no versículo 25. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, sempre trabalhando debaixo da orientação, debaixo da direção de Deus, é por isso que ele consegue êxito, é por isso que ele vai fazer a diferença, é por isso que ele deixa a marca. Vou repetir. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus que possuís, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates, a todos os que sabem as leis do teu Deus e aos que não sabem, para que lhes façam saber. Olha a responsabilidade de Esdras, o privilégio mais responsabilidade. Eu costumo dizer nos dias de hoje que nós temos sim o privilégio de servir a Deus, né? Dependemos da graça dele, mas nós temos uma grande responsabilidade. Nós precisamos realmente fazer a diferença, nós precisamos deixar a marca, nós precisamos viver aquilo que falamos ou que pregamos. Então, vamos falar um pouquinho de Esdras, que foi esse escriba, né, que liderou, como eu digo, na ótica de alguns historiadores, alguns estudiosos, esse avivamento entre os judeus que tinham voltado do exílio, que já tinham trabalhado na reconstrução do templo. E aí ele começa então a ensinar as escrituras, ele começa a levar o povo a se dedicar mais a Deus, né? Não achar que estava tudo tranquilo, que já tinha feito a reconstrução, então agora seguir aquela rotina, vamos dizer, aquela mesmice. Ele então dá, na linguagem popular, aquela chacoalhada no povo e aí ele então começa a levar ao povo novamente a adorar ao Deus Todo-Poderoso, não simplesmente pelas obras, mas entendendo a lei, aplicando isso no seu dia a dia. A outra questão que a gente pode destacar é que quando os judeus retornam do exílio da Babilônia e eles vão recomeçar a construção do templo, e não podemos esquecer que esse trabalho, essa reconstrução foi prejudicada, parou algumas vezes, teve que ser interrompida por causa de oposição dos inimigos, né? Mas aí finalmente quando o templo é inaugurado, o povo dedica esse templo, mas na realidade houve essa dedicação, mas havia pouca gente para trabalhar no templo. Havia pouca gente que estava se dedicando nesse trabalho. E aí então há essa missão, se é que podemos dizer dessa forma, que é dada a Esdras. E Esdras então vai cumprir e vai fazer a diferença, vai deixar a sua marca. Então Esdras vai lá, conversa com
a permissão lá do oficial da Pérsia, né, com a permissão do rei, ele então retorna para Jerusalém e leva tudo aquilo que é necessário para poder exercer a sua missão, para poder manter o templo em funcionamento, né? Ele também recebe a permissão do rei, a permissão para administrar o território. Olha só a confiança, olha só como Esdras já estava fazendo diferença. Ele recebe a missão, recebe autorização e permissão para administrar o território ali e também para organizar o sistema de justiça daquele lugar. E aí o texto que eu acabei de ler, o versículo 25, fala que tudo ele deveria fazer de acordo com a lei de Deus. Olha como é interessante. Ele deveria nomear juízes, estruturar a questão social, a questão da justiça sob ou de acordo com a lei de Deus. Por quê? Porque ele era perito, ele era estudioso, ele era dedicado, né? E, acima de tudo, ele era exemplo. Então, Esdras leva algumas famílias, muitas famílias judias, né, vários levitas que podiam trabalhar no templo, ele leva uma comitiva e parte então para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele começa a fazer o seu trabalho, dando continuidade naquilo que ele já exercia. Olha que interessante, ele se predispôs a dedicar-se ao conhecimento da lei. Então eu gostaria de abrir um parênteses nesse momento, para que a gente possa fazer a diferença, para que a nossa comunidade possa fazer diferença, a minha vida, a sua vida, para que a gente possa realmente ser bênção na vida dos outros, nós precisamos primeiro começar a conhecer a vontade de Deus. Precisamos conhecer a palavra do Senhor, para que tudo aquilo que nós nos dispormos a fazer, nós tenhamos a direção de Deus, nós tenhamos a orientação de Deus, que nós possamos fazer a vontade de Deus. Talvez esse seja o grande dilema nos dias de hoje, né? Mas a gente pergunta, por que a nossa igreja não está indo bem? Por que não está conseguindo que pessoas venham, que pessoas se convertam? É porque muitas vezes nós temos excelente e boa vontade, temos até boas intenções, mas a maneira com que estamos realizando, ou às vezes queremos fazer a diferença simplesmente para reconhecimento humano, e aí as coisas começam a não andar de acordo com aquilo que nós gostaríamos. Mas com Esdras é algo totalmente diferente. Ele já tinha conhecimento da sua missão, ele sabia dos obstáculos que ele ia encontrar, mas mesmo assim ele está disposto a fazer essas reformas, ele está disposto a fazer exatamente o que Deus tinha como propósito para a vida dele. Então ele não se abala com dificuldades, aliás já começa a ser uma dificuldade, né? Ele sai da sua zona de conforto, onde ele já era reconhecido também, ele sai da sua tranquilidade, leva consigo outros, mais responsabilidade, sabendo que ele teria que ter realmente muita dedicação. Ele teria que estar debaixo da direção de Deus. Então nós precisamos fazer a diferença, mas nós precisamos fazer a diferença segundo a vontade de Deus. Nós precisamos deixar um legado que seja segundo a direção de Deus. Nós precisamos procurar viver aquilo que falamos e para isso nós precisamos meditar na lei do Senhor, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, né? Basta lembrar aqui que outro personagem muito importante, Neemias, já tinha cuidado do projeto, do acompanhamento da construção do templo. Veja que Deus vai usando homens e mulheres de acordo com a vontade dele no seu tempo certo, porque Neemias também deixa o seu legado, né? Aliás, Neemias é sempre mencionado quando nós queremos realizar algum projeto na igreja, a gente fala, vamos lá buscar em Neemias as orientações. Então, Esdras vem no segundo plano para quê? Para poder agora dar continuidade nesse projeto de Deus. E aí, o que nós temos a tirar de lição? Qual a lição que a gente pode tirar?
A primeira lição que nós podemos tirar para os dias de hoje é que eu sempre ouço que no nosso país nós sempre estamos procurando alguém que faça diferença, né? Alguém que seja referência. E aí a gente vê às vezes, né, alguns comentam, algumas pessoas que, alguns esportistas, né, no caso específico, por exemplo, de Ayrton Senna, que o pessoal se lembra até hoje, mesmo aqueles que não viveram no seu tempo, né, os mais jovens, mas sabem o histórico, o país tem necessidade de um líder que seja referencial. Mas nós esquecemos muitas vezes que não basta fazer a diferença. Precisa fazer a diferença para que isso seja bom, para que isso deixe um legado inspirador, para que isso seja referencial realmente. Porque às vezes pode-se fazer uma diferença, mas uma diferença que não traga bons resultados, uma diferença que não traga aquilo que muitas vezes é necessário para uma reformulação de um determinado país, de uma determinada comunidade. Então nós precisamos entender aqui o que aconteceu com esse trabalho de Esdras, qual foi o resultado, qual foi o seu legado, o que isso resultou. Mais tarde nós vamos verificar, e o texto do capítulo 7 de Esdras vai falar sobre isso, o povo instruído por Esdras confessa o seu pecado, faz um acordo com Deus para seguir a sua lei, ou seja, houve um despertamento. Um homem usado por Deus faz a diferença, deixa o seu legado. Uma mulher usada por Deus faz diferença, deixa o seu legado. E o povo que estava meio distante, ou melhor, meio não, o povo que estava distante de Deus, apesar de ter trabalhado na reconstrução do Templo de Jerusalém, na reconstrução, na realidade eles não estavam se dedicando a esse Deus. Eles tinham se dedicado ao templo de Deus, mas não tinham se dedicado ao Deus do templo, aquele que é dono de todas as coisas, né? Eles acabam se desvirtuando, eles acabam caminhando para o lado da idolatria, mesmo depois da reconstrução do templo. E aí Esdras chega e chacoalha o povo, volta a repetir na linguagem popular, ele transmite, ele vive a lei de Deus. Então ele contagia, ele impacta o povo de Israel. E aí eles então acabam entendendo isso, reconhecem que estão nessa condição, eles acabam se dedicando a Deus, eles se voltam para Deus novamente, abandonam a idolatria, tudo isso graças ao trabalho de Esdras, e temos que destacar também Neemias, né? Mas nesse plano específico que nós estamos falando, o trabalho de Esdras. Aí o povo judeu não volta mais a cair nos pecados do passado, claro que de forma generalizada, mas há um reconhecimento, há uma submissão, há uma humildade que foi levada por Esdras ao povo, e aí então eles acabam reconhecendo e acabam retornando realmente ao Deus que havia libertado o povo, ao Deus que continuava à disposição deles. O trabalho de Esdras foi muito importante. O trabalho de Neemias também, mas Esdras leva o povo a um reconhecimento, e com certeza o povo reconheceu isso não só pelo que ele falava, pelo que ele falou, mas muito mais pelo que ele vivia e viveu. Para fazer a diferença, para marcar a nossa geração, eu ouço muito isso dos jovens, até dos pastores mais jovens, precisamos marcar a nossa geração. Mas para marcar a nossa geração, é preciso primeiro ser marcado por Deus. Grave isso. Para marcar a nossa, a minha, a sua geração, primeiro precisamos ser marcados por Deus. E essa foi a condição de Esdras. Essa, com certeza, continua sendo a vontade de Deus, a mesma vontade de Deus para a vida de Neemias, para a vida de Esdras, é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas.
Nós precisamos fazer a diferença como cristãos, como seguidores de Cristo. Precisamos marcar essa geração, volto a repetir, não para reconhecimento, mas para realizar a vontade de Deus. Nós precisamos trabalhar mais, viver mais, instruir mais, mas para isso nós precisamos nos alimentar mais. Esdras se dedicava dia e noite em aprender a lei, mas ele se dedicava também em aplicá-la na sua vida diária. A prova é que ele conseguiu êxito na sua missão. Nesses momentos e períodos que atravessamos, qual é a diferença que eu e você temos feito? Qual a diferença que a nossa igreja, a nossa comunidade tem feito? Quais são as marcas que você vai deixar para a sua família, para os seus filhos, para os seus amigos, seus parentes? Qual é o legado que nós vamos deixar? O que nós estamos fazendo nos dias de hoje? Precisamos marcar essa geração, mas para isso precisamos fazer segundo a vontade de Deus. E nós só vamos alcançar isso quando buscarmos mais a vontade de Deus para a nossa vida. E essa busca tem que ser constante, tem que ser em todo o tempo, através da oração, sim, mas através da leitura, do estudo da palavra do Senhor. Nós precisamos continuar com a nossa fé firme. Eu tenho falado muito sobre fé. Aliás, é o tema mais procurado nas redes sociais por todos, fé. E a fé está condicionada, está atrelada ao conhecimento também da palavra do Senhor. Meu desejo, minha oração nessa oportunidade é que todos nós, depois desse período de pandemia, possamos continuar fazendo a diferença. E se é você ou eu ainda não temos feito diferença nenhuma, não temos deixado marca nenhuma, não temos legado para deixar, esse é o momento de começar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê direção, que o Senhor nos dê da sua graça, nos dê sabedoria para realmente transformar esse mundo, para deixar a marca ou deixar as marcas de Cristo através da nossa vida, através da sua vida, da minha vida, da vida de todos aqueles que se dizem seguidores de Cristo. Que Deus nos abençoe e não se esqueça, temos muitos exemplos na Bíblia e nós podemos ser os exemplos de hoje, com todas as nossas limitações e dificuldades. Que Deus abençoe a sua vida. Continue aí conectado, vamos a mais uma participação musical e eu quero retornar com as nossas comunicações. Que Deus abençoe você e a sua família. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus,
seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. 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 Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Quero contar com a sua atenção por alguns minutos ainda para fazer as nossas comunicações. Todas são importantes, né? Mas a principal que eu quero dizer para você é que a partir do dia 19 de julho, nós vamos retomar os nossos cultos presenciais no período da noite, aos domingos, a partir das 19 horas. Então, no próximo domingo, dia 19 de julho, nós vamos retomar os cultos presenciais. É claro que, cumprindo todos os protocolos, nós nos unimos num grupo de igrejas da nossa associação e decidimos então a partir do dia 19 retomar, até pela necessidade de cada um, né? Aquela ansiedade de retornar. É claro que nós vamos cumprir os protocolos, aí eu quero que você me acompanhe e preste bastante atenção. Utilização de máscara é obrigatório, nós já temos todos os EPIs que são necessários, os equipamentos para a igreja, álcool gel lá no totem de álcool gel, temos o medidor de temperatura para que seja feita essa medição de temperatura antes de você adentrar ao templo, né? Nós isolamos algumas cadeiras, nós vamos utilizar apenas 30% da capacidade do templo, das cadeiras, então eu preciso contar com a sua participação. Você que nos acompanha e não faz parte efetiva da comunidade Batista Vila Formosa, está aparecendo aí na tela o 0800, né? Que você pode ligar
e fala, olha, eu gostaria de estar presente, eu gostaria de ir com tantas pessoas, com a minha família, para que a gente possa organizar, né, a cada domingo a sua presença, a presença da sua família. Vai ser uma alegria receber você que tem nos acompanhado online, mas não teve o privilégio de nos visitar. Claro que já estão surgindo muitas pessoas, a gente tem recebido algumas ligações, então nós precisamos organizar isso. Então aproveite, utilize esse 0800 que está aparecendo na tela para que você possa nos ajudar a organizar. Você que já faz parte efetiva, é membro da Comunidade Batista Vila Formosa, já foi instruído como é que nós vamos fazer isso e eu quero contar também com a sua participação. Esse 0800 que está na tela também não é só para dizer que vai vir à igreja, mas se você estiver precisando de oração, se você estiver precisando de algum acompanhamento, se você quiser tirar alguma dúvida, utilize também esse número de telefone, ele é gratuito de qualquer lugar do Brasil e você pode fazer o seu pedido, pode colocar a sua dificuldade, nós vamos orar, vamos tentar ajudar você de alguma forma, tá bom? Isso é uma maneira que nós encontramos de tentar amenizar as dificuldades desse tempo. Quero agradecer você também que tem nos acompanhado, né, que são membros da Batista Vila Formosa, tem contribuído, você que tem doado, nós recebemos algumas doações financeiras durante essa semana, eu quero agradecer você, porque é com a sua contribuição, com a sua doação, que nós estamos mantendo o trabalho e estamos podendo ajudar outros. Nós estamos distribuindo cestas básicas, estamos acompanhando algumas famílias, vamos fazer mais no dia de hoje, que nós estamos com o drive-thru aqui até às 4 da tarde, né? Você pode deixar aí o seu lar depois dessa celebração, depois nos acompanhar. Está aqui também aparecendo o endereço da igreja, vai até às 4 da tarde, você pode trazer gênero alimentício, cesta básica, você pode trazer agasalhos, nós estamos na campanha do agasalho também. Se você vier de carro, nem vai descer do seu carro, nós temos uma equipe lá fora que está cuidando disso. Então, além das contribuições e essas doações é que nós estamos conseguindo fazer a diferença na vida daqueles que estão necessitados. Então, quero agradecer você. Nós vamos continuar com as transmissões online. Fique tranquilo, se você não conseguir vaga para estar conosco nesse primeiro momento presencial, vai ter que esperar alguns domingos para que a gente possa coordenar isso, você vai continuar tendo as nossas programações. Os estudos de quartas-feiras vão continuar, as quartas-feiras vai continuar online e o culto, a celebração do domingo pela manhã também continua online, transmitindo online. E à noite, né, nos domingos, agora vai passar a ser às 19 horas, vamos retornar no horário que nós tínhamos com culto presencial. Além daqueles que vão estar aqui, nós vamos continuar transmitindo e aí vamos transmitir ao vivo a celebração. Eu quero agradecer você. Quero dizer que nós continuamos com a campanha #Espalhe o Amor. Se você tiver dúvida, utilize o 0800 também para tirar as suas dúvidas. Que Deus abençoe você, foi mais uma vez um grande privilégio. Obrigado por estar nos acompanhando, obrigado por estar confiando naquilo que nós falamos, obrigado pela sua doação, obrigado pela sua participação. Meu desejo e minha oração é que você e a sua família continuem sendo abençoados, porque essa obra é do Senhor, é Ele que está no controle e Ele que continuará no controle da sua vida, da vida da sua família, das nossas vidas. Até a próxima, se Deus nos permitir. Olá, é muito gratificante ter você participando da nossa campanha #Espalhe o Amor. Mas eu quero apresentar para você o que nós já temos feito na Batista Vila Formosa, em parceria também com a nossa associação, das campanhas que nós já fizemos de cestas básicas em parceria com outros órgãos e também a arrecadação que nós fizemos financeira para comprar os protetores faciais que nós entregamos para os profissionais de saúde. Você vai poder acompanhar através desse vídeo algumas fotos das pessoas que foram beneficiadas. Na realidade, nós conseguimos, junto com a associação, beneficiar as 550 famílias com cestas básicas e conseguimos também distribuir 700 protetores faciais. Isso graças à sua participação, ao seu empenho, à sua doação. Por isso, nos ajude a continuar ajudando, continuar abençoando a vida de outros, famílias que estão realmente necessitadas, os profissionais de saúde, e agora nós estamos focando realmente a necessidade de alimentação. Vamos demonstrar a nossa solidariedade, o nosso amor, pensando nos outros também, repartindo muitas vezes aquilo que temos que não é em grande quantidade, mas que
podemos dividir com aqueles que têm mais necessidade. Conto com a sua participação e tenha certeza que nós vamos investir integralmente os recursos na continuidade desses projetos. Acompanhe aí, através dessas fotos, dessas imagens, aquilo que já foi feito, mas ainda há muito mais que fazer. #Espalhe o Amor.